Então vamos para o profeta Ageu. A gente pronuncia Ageu, mas eu quero te levar a uma reflexão. Porque a gente fala Daniel, a gente fala Joel, a gente fala Ezequiel. Por que a gente fala Ageu? Será que a pronúncia do nome desse profeta, já que falamos Daniel, Ezequiel, Joel, não teria que ser Ageu? Né? Só para aguçar aí a sua curiosidade. Então, esse livro, ele trata da prosperidade de Israel e a reconstrução do templo, a bênção do Senhor relacionada com a reconstrução do templo. Deu uma travada lá, vamos aguardar. Quem está no computador lá é Jean. E aí, Jean? Travou? Travou. Como é que a gente faz para liberar? Vamos sair e entrar de novo? Então, beleza. Vamos tentar. Sessão encerrada. Vamos tentar de novo. Nós somos perseverantes. Sabe que tem uma diferença? Ontem no nosso intercâmbio, e ontem foi um sábado recheado de bênção, né? A Felicidade fez um passeio para Atibaia, mas foram 2 ônibus, né, lotados. Nem todos eram de fato da Felicidade, mas aproveitaram o bonde e foram no passeio. Foi muito bom. E aqui na igreja nós tivemos os embaixadores do rei, todo sábado, de 8 a meio-dia, meninos de 7, 8 até 17 anos, são os nossos embaixadores do rei. E aí tivemos também o Sabbaday e o Sabbanite. O sábado de dia, nós recebemos a PIB de Arujá e a igreja do Parque Continental de Guarulhos. Os adolescentes fizeram um intercâmbio e alguns jovens passaram o dia inteiro aqui na igreja, foram para a rua, fizeram algumas ações de evangelização e à noite teve o culto, né, o Sabbanite. Todo primeiro sábado do mês tem o culto da juventude. Então o Sabbaday foi o dia inteiro na igreja e aqui nos arredores e tivemos vários momentos. E um dos momentos foi a tal da cadeira de fogo, né, esse cenário aí que eles montaram para tirar foto, ficou bem legal. E eles encheram uma caixa de perguntas anônimas, né, vários papéis, e eles ficaram à vontade para fazer qualquer pergunta, né, de forma anônima. Então, eles fizeram ali várias perguntas e eu fui tirando da caixa e respondendo as perguntas. E tivemos um momento precioso de tirar dúvidas, de orientar a nossa juventude. Então foi um sábado muito bom. E o que eu ia realmente falar, eu acabei esquecendo. Então vamos lá. O esboço de Ageu. A prosperidade de Israel ligado ao templo, porque vamos repassar a história. Então, para dar uma refrescada aí na sua memória, vamos nos lembrar aqui, ó. Temos aqui o delta do Nilo, ali embaixo ficou escondido, ou travou de novo. Está uma benção, né? Ali é o Egito, aqueles riscos ali é o delta do Nilo, pronto. Então aqui nós temos a península do Sinai, aqui nós temos a Palestina. Lá em cima, um triângulo na geografia, é um monte. Então lá é o Monte Hermon,
de lá vem o rio Jordão, que abre no mar da Galileia, desce e fecha lá embaixo no Mar Morto. Então, nessa primeira linha aqui para baixo, nós temos a Judéia. Jerusalém está mais ou menos ali naquele pontinho. Aqui nós temos a Galileia, né? A Samaria aqui no meio e aqui em cima Galileia. Então, basicamente, tudo isso ali em cima é Galileia. Aqui em cima nós temos a Fenícia, a Síria, né? E aqui continua. Aqui nós temos a Ásia Menor. E para o lado de lá, nós temos as outras nações, e aí vem Roma e Tarsis, que seria o sul da Espanha, que ficaria lá no cantinho. Mas o que nos interessa está para o lado de cá. Então, aqui é o Egito, ali embaixo. Aqui é o mar Mediterrâneo. Então, aqui tem várias ilhas, que é a Grécia. Então, vamos colocar aqui Roma. Está lá, no meio Grécia, mar Mediterrâneo, o Egito, Judéia, Samaria, Galiléia, Fenícia, Síria, Ásia Menor, lá em cima. Mais ou menos aqui está a Babilônia. Aqui em cima está a Assíria. A capital aqui é Nínive, certo? E aqui no meio, nós temos o que no meio? Temos a Média, no meio. E junto com a Média temos a Pérsia. Então aqui são os medo-persas. Ok? Deu para visualizar? Isso aí é o mapa do mundo bíblico. Todas as histórias bíblicas acontecem dentro desse contexto. Então, a gente precisa se lembrar dessa linha do tempo. Como hoje é a última aula do Antigo Testamento, então vale a pena a gente refrescar a nossa memória. Tudo começa no Egito. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Moisés está escrevendo no deserto, aqui em Cades Barneia, mais ou menos nessa região aqui, Cades Barneia. Então, o povo sai do Egito, atravessa ali na península do Sinai, recebe o Decálogo, os 10 mandamentos, sobe para Cades Barneia, e ali eles ficam acampados, parados, acampados, 39 anos e alguns meses. Então, a gente precisa sempre se relembrar que o povo não está andando sem parar, 40 anos, peregrinando, de que o povo arma acampamento, desarma acampamento, e sai andando, e vai. Não. O povo está plantando, o povo está colhendo, o povo está fazendo culto, está celebrando festa. Como é que você vai plantar, como é que você vai colher, como é que você vai cultivar uma terra se você está andando todo dia sem parar? Não, o povo saiu, andou até o Sinai, parou ali uns dias, 10 mandamentos, toda aquela situação, depois andou até Cades Barneia, e aí eles espiaram a terra. Como o relatório foi preocupante, a democracia, o povo votou e decidiram não entrar. Então, quando o povo toma posse, aí nós temos ali, com Josué, a divisão das 12 tribos, os 12 territórios. Então, o Egito fica sendo o império durante muitos milênios. A partir do momento em que a história bíblica está sendo registrada, então, no tempo de Abraão, no tempo de Isaac, no tempo de Jacó, no tempo de todos aqueles homens, o Egito era o império. Então, você pode ver, o Abraão foi para o Egito, o Isaac para o Egito, o José foi vendido como escravo para o Egito. Aí o povo sai do Egito, mas o Egito continua sendo o império. E aí eles tomam posse daquela terra, se dividem. Os povos que aqui habitam, você precisa se lembrar. Lembra dessa aula? Quando o povo chegou ali, a terra não estava vazia. Morava muita gente ali, cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, gergazeus, né? Então, Deus foi dando a vitória, o povo foi conquistando a terra, os povos que moravam na terra foram saindo. Essas setinhas aqui, eu estou querendo indicar que o povo foi se espalhando. E nesse cantinho aqui,
onde eu estou pintando de vermelho aqui, no cantinho ali do mar, é a faixa de Gaza, aonde ficavam os filisteus. Então, ali naquele cantinho, os filisteus se espremeram, e a tribo que foi habitar ali perto foi a tribo de Dan. E depois a tribo de Dan ficou com medo do tamanho, da crueldade dos filisteus, eles acabaram migrando para o norte, e é por isso que eles não figuram lá naquela lista dos 144 mil de Apocalipse 7. E aí entra o José, entra o Levi, e para não ficar 11, entra o Manassés, que é um dos filhos de José. Então a gente viu que o Antigo Testamento traz para a gente essas listas. O Antigo Testamento tem 2 listas de 12, e o Apocalipse traz uma lista de 12. A Bíblia tem 3 listas dos 12. Contando os 12 apóstolos, teria 4, mas eu estou falando da nação de Israel, porque o nosso foco aqui ainda é o Antigo Testamento. Então a gente tem uma lista dos 12 filhos, primeiro. Bom, são 3 listas, 1, 2, 3, para refrescar a sua memória. Em Gênesis, temos a lista dos 12 filhos. O Israel, né? Israel na Bíblia é um homem, não se esqueça disso. Israel está perto de morrer, ele chama os 12 filhos e fala, dá meio que uma bênção, né? Uma última palavra para cada um dos 12 filhos. Então ali nós temos Levi e José, porque Levi é filho, José é filho. E os outros 10, normal. Depois nós temos uma outra lista em Josué e em Ezequiel, que é a lista das tribos, que tem relação com os territórios. Então ali, onde o povo tomou posse, foi dividido em 12 territórios. A gente abriu o mapa, a gente olhou tudo isso. Então, os 12 territórios, quando foram divididos, não foi dado território para os levitas. Então, Levi está na primeira lista porque ele é um dos filhos de Israel. Quando chega na lista das tribos, não tem mais o Levi. Por quê? Porque o Levi, em Arão, né, o Arão, irmão de Moisés, aquele processo que Deus orientou, o galho dele floresceu, então ele foi escolhido para ser o primeiro sacerdote. Como ele era descendente de Levi, então a tribo de Levi, todos os descendentes de Levi, foram separados para o sacerdócio. Só que na prática, nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita, ok? O cara podia ser descendente de Levi, mas eu não quero trabalhar lá no templo. Ele não era obrigado, não. Então, ele era um levita sem ser sacerdote. Agora, para ser sacerdote, só podia se fosse da tribo de Levi, por causa da escolha de Arão. Ok? Então, na lista das tribos, relacionado à divisão das terras, não tem o Levi, porque ele ficou, né, os descendentes de Levi ficaram responsáveis pelo templo, pelo tabernáculo, então eles moravam ali em volta, cultivavam sim uma horta aqui, um negócio ali, pequenas porções de terra, mas não receberam um território dos levitas. Então ficou 11, já que tirou uma tribo, ficou 11, e o número 12 é muito simbólico para os hebreus, porque Israel teve 12 filhos. Então, a gente precisa voltar para 12, não dá para ficar com 11. Qual foi a saída que eles tiveram? Já que o José virou o primogênito, porque antes do Israel morrer, naquela palavra que ele deu para cada um dos filhos, como os mais velhos, e principalmente o mais velho, Rúben, cometeram erros graves, principalmente em relação à vida de José, e José reverteu aquela situação, levando todo mundo para o Egito e salvando todo mundo. Então Israel fala, agora o José é o primogênito. Ele vai ter a minha bênção,
porque ele foi o único que honrou e que trouxe a gente para o Egito e salvou as nossas vidas, etc, etc. Então, José, passando a ser o primogênito, na ausência dele, se ele morresse ou faltasse em alguma coisa, os filhos do primogênito também têm direito à primogenitura. Então, o que é que eles fizeram? Uma espécie de manobra genealógica, cultural, social e como funcionava a questão da herança naquele tempo. Então, já que o Levi saiu e ficou 11, a solução foi: sai também o José, e como José é o primogênito, os filhos de José têm direito na herança. Então, entra Manassés e Efraim. Então, nas tribos, não tem Levi e não tem José, porque tem o Manassés e o Efraim. Então, você vai ver os territórios da nação de Israel, não tem um território de Levi, não tem um território de José, e para preencher esses dois vazios, então tem os territórios de Manassés e Efraim. Ok? Aí a gente chega lá em Apocalipse. E em Apocalipse, capítulo 7, João diz que na eternidade ele viu israelitas salvos, descendentes de Israel, que creram no Messias e estarão na eternidade. E aí ele diz que viu, aí entra o simbolismo e a numerologia judaica, ele diz que viu 12.000 de cada uma das 12 tribos. Por isso que são 24 anciãos, 12 patriarcas e 12 apóstolos, a antiga e a antiga e a nova aliança representadas ali diante do Cordeiro. Então o número 12 tem esse poder simbólico porque Israel teve 12 filhos. Se Israel tivesse tido 9 filhos, o número simbólico seria 9. Se fosse 15 filhos, seria 15. Como foram 12, 12 passou a ser um número muito importante para eles. Então, lá em Apocalipse, o João diz que viu 12.000, e a gente já conversou aqui sobre isso, e mais para frente, o último livro dessa classe é Apocalipse. A gente vai conversar mais profundamente, mas já demos uma pincelada de que é meio complicado ler o Apocalipse de forma literal. É errado? Não, mas é bem complicado, porque você precisa ter uma fé que eu, pelo menos, não consigo ter. Então, eu não consigo acreditar que vai subir ali em Santos um animal marinho, cheio de cabeça, cheio de chifre, vai subir a serra para comer os crentes aqui em São Paulo. Então, assim, quem acredita nisso, literalmente, eu até, assim, admiro. Porque, olha, tem que ser muito crente mesmo, porque é um negócio, né? Então, eu não tenho fé suficiente para ler o Apocalipse de forma literal. Eu prefiro, porque para mim é mais fácil, ler de forma simbólica, onde uma besta que sai do mar é um animal cruel que sai do mar para comer quem está na terra. Então, o povo que está sendo perseguido, que está recebendo aquele texto, está sendo perseguido pelo imperador de Roma. Qual é o homem que vem pelo mar para poder matar os crentes? O imperador. Então eu prefiro interpretar aquela besta. Por que ele tem muitas cabeças? As lideranças do império. Cabeça é um símbolo para liderança. Tanto que a palavra rosh, né, cabeça em hebraico, é o nome do líder da sinagoga, que virou Kefas. Por isso que Paulo diz que Jesus é o cabeça da igreja, o rosh, o líder. Então, ele tem muitas cabeças, sinal de liderança, e muitos chifres, sinal de poder e de autoridade. O que é que o chifre é para um animal? A força de ataque na hora que ele precisa brigar. Então, lendo o Apocalipse de forma simbólica, 12.000 é um número incontável, porque 1.000 é um símbolo para um número incontável. Milhares de anjos. Não é 1.000 vezes 1.000. Não é um número matemático, é uma hipérbole, milhares de milhares. Então, 1.000 é um número que expressa uma quantidade grande, incontável. Então, 12.000 quer dizer,
uma quantidade incontável de cada uma das 12 tribos. Mas é uma quantidade de 12 por causa da importância do símbolo do número 12 para os hebreus. Então, o João diz que viu 12.000 de cada uma das 12 tribos. Aí ele começa a descrever: 12.000 da tribo de Ruben, 12.000 da tribo de Simeão, 12.000 da tribo de Issacar, de Gade, de Aser, de Naphtali. Aí a gente vai lendo e não tem. Então eu vou chamar essa lista aqui da lista dos salvos, porque é um povo que João viu na eternidade. Então vamos entender que quem está na eternidade está salvo. Na lista dos salvos não tem o Dan. Você vai lendo, 12.000 da tribo tal, 12.000 da tribo tal, não tem Dan. Termina a lista e não aparece o Dan. Então ficou 11. Se não tem o Dan, ficaria 11. Então, em Apocalipse, tem o José, tem o Levi e não tem o Dan. Aí, para preencher o buraco do Dan, colocaram o mais velho de José, o Manassés. Então, qual é a mensagem que está embutida aí? Pelo menos na minha leitura, de forma simbólica, a mensagem que eu vejo aí é: lá atrás, no período dos juízes, quando os filisteus começaram a atacar, depois da morte de Sansão, atacar fortemente a tribo de Dan, sem um grande defensor, sem um grande juiz, após a morte de Sansão, os danitas ficaram com medo e fugiram para o norte, abandonando o território que receberam. Então, me parece, ok? Essa não é a única leitura, nem a única interpretação ou aplicação desse texto. Mas na minha leitura, me parece que o que Jesus está querendo revelar para a igreja perseguida, e esse é o contexto de Apocalipse, uma igreja que está sofrendo com perseguição, precisa de afirmações, palavras de ânimo da parte de Jesus para poder perseverar na fé. Então Jesus está dizendo, aqueles que abrem mão da sua promessa não estarão na eternidade, mas aqueles que se arrependem, que é o significado do nome de Manassés, estarão na eternidade. Os danitas não estão. Isso quer dizer que nenhum da tribo de Dan creu no Messias e não vai estar lá? Talvez não seja isso a revelação. Talvez a revelação seja o simbolismo em torno da covardia da tribo de Dan. Por isso que na lista dos que não herdam o reino tem os covardes, que é esse cara medroso que por medo não toma posse da sua promessa. Então, me parece que o Apocalipse está revelando o seguinte: quem abandona a promessa de Deus por medo, perde a eternidade. Mas quem se arrepende, ganha a eternidade. Então saiu o Dan, entrou Manassés. Ok. Voltemos então para cá. Os egípcios continuam no poder. Os juízes, e aí vem o período dos reis. O Saul continua o poder no Egito, vem depois o Isbosete, o filho dele, às vezes a gente esquece, mas ele ficou cerca de 2 anos, depois ele viu que não dava para reinar, que o ungido era Davi mesmo, ele abriu mão, então os anciãos ungem novamente, comprovando e atestando a unção de Samuel, que já havia morrido, e aí eles consagram Davi novamente em Hebrom, e a partir dali Davi começa a reinar. 40 anos de Saul, 2 anos de Isbosete, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão, aí vem o Roboão, aqui em Jerusalém, ok? Lembrando que o Saul, aquela parte de baixo ali, é a tribo de Judá e de Benjamim. As outras 10 tribos eram da Samaria para cima. Então, as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, Deus escolhe Saul, que é da tribo de Benjamim, depois ele escolhe Davi, que é da tribo de Judá. Então, dá uma impressão de que Deus, entre muitas aspas, prefere o povo do sul. Ele escolhe um rei de Benjamim, o cara mandou mal, ele escolhe um outro. Ele tinha 11 tribos para escolher, ele escolheu logo Judá, que era outra do sul. Isso gerou no coração daquele povo,
Não quer dizer que Deus preferia o povo do sul. Deus não tem ninguém preferido, não. Deus tem gente eleita. Deus não prefere, Deus elege. Porque quem é preferido é mimado e não amadurece. Mas quem é eleito é empurrado para um serviço. Porque ninguém é eleito para não fazer nada. É eleito para desempenhar uma função. Então, Deus não prefere ninguém, Deus elege. Para quê? Para desempenhar a função que Ele designou. Então, o povo do sul, de maneira equivocada, a Bíblia está errada porque a Bíblia diz que Deus gostava mais do povo do sul. Não. O povo do sul, de maneira pecaminosa, vaidosa e egoísta, achavam-se melhores do que o povo do norte. Uma coisa é o povo cometer um pecado, outra coisa é Deus fazendo aquele erro. Então, o povo do norte, com a morte de Salomão, ele tinha construído o templo em Jerusalém. Então você vê que é um território grande lá para cima, onde todo mundo que quer ir no culto tem que andar 50, 100, 150 ou até 200 quilômetros a pé para ir lá em Jerusalém para adorar. E isso era complicado, questão logística. Hoje a gente com asfalto, com estrada boa, com carro bom, como é que vai congregar 100, 200 quilômetros de casa? Muito difícil. Imagina naquele tempo, com estrada de terra, com deserto e todo mundo a pé. Então o pessoal foi lá embaixo fazer aquele pedido justo, um pedido coerente. Porque lá em Gênesis diz que o Jacó estava na Samaria, ele estava exatamente aqui, ó, nessa bolinha que eu estou fazendo ali do lado do S, em Samaria, ele estava lá, e ele teve sono, e ele pegou uma pedra, e fez dela um travesseiro, e dormiu. Quando ele dormiu, ele teve um sonho, e ele sonhou que os anjos que estavam ao redor dele, repare bem, os anjos subiam e desciam. Os anjos não desciam e subiam. Essa visão que a gente tem de que os anjos estão lá e eles vêm de lá para cá é equivocada. O texto diz claramente, lá em Gênesis eles já entendiam como é que funcionava. Os anjos subiam e desciam. Então onde que eles estavam? Estavam ali junto com Jacó. Então Jacó teve aquele sonho, viu aqueles anjos subindo e descendo. Ele acordou muito impactado e disse: Deus está aqui. Aqui é a casa de Deus. Bet-El, casa de Deus. Aquele lugar passou a se chamar Betel, porque ali o Jacó teve uma experiência com Deus. Por causa dessa experiência ali, todo mundo que queria buscar a Deus, a partir daquela experiência, ia para lá. Então ali se tornou um centro de adoração. Porque o ser humano, ele é assim, né? Ele vê um negócio acontecendo ali, ele acha que só acontece ali, aí corre todo mundo para lá. Aí ele descobre, não é só aqui que acontece não, né? Deus se revela em qualquer lugar, Deus age em qualquer lugar, Deus é poderoso em qualquer lugar, não é só ali não, né? Não, é em espírito e em verdade em qualquer lugar. Mas o ser humano continua, milhares de anos depois, ainda continua achando que Deus se revela num lugar. Então vamos todo mundo para lá, porque é lá que Deus está operando mais, lá que Deus está se revelando mais. Não, meu irmão, aquele que busca, encontra, aquele que bate, acha, e Deus está disponível para todo mundo, em todo lugar. E aí, o povo então vem do norte, Betel, Samaria, vai lá em Judá, em Jerusalém, e pedem ao Roboão: o Roboão, tudo bem que o seu pai quis fazer o templo aqui embaixo, mas são 10 tribos lá em cima. O povo lá de cima é muito mais numeroso do que o povo aqui de baixo. Tudo bem que seu pai quis fazer o templo aqui, porque vocês são daqui, ok, não tem nada de errado. Mas o senhor não poderia pelo menos deixar a gente abrir uma congregação lá em Betel? O templo continua sendo aqui. Na Páscoa a gente vem aqui, no Pentecostes a gente vem aqui, beleza, mas todo sábado e todo culto ter que vir aqui, fica complicado, Roboão. Deixa a gente abrir uma congregação lá em Betel, até porque
O nosso pai Israel adorava em Betel. Então, se tem um lugar certo para fazer o templo, esse lugar deveria ser Betel. Tudo bem que seu pai quis fazer aqui, porque vocês são daqui, beleza. O Jeroboão já esteve aqui conversando com seu pai, e o seu pai não quis dar assunto para ele, nem acatar o pedido dele. Então, como seu pai morreu e você está assumindo o trono agora, a gente está com a expectativa de que você possa acatar o nosso pedido. Aí o Roboão jovem, inexperiente, mimado, imaturo, pede para eles esperarem que ele vai dar o veredito no dia seguinte. Ele até tem uma atitude correta, mas ele toma a decisão errada. E aí a atitude dele é chamar os anciãos, dar um pause na decisão e falar: amanhã eu retorno. Pegar o conselho dos anciãos e depois responder. A atitude perfeita. Só que os anciãos aconselham: ô Roboão, você é jovem, o seu pai é Salomão, o seu avô é Davi. Davi e Salomão. Olha o peso e a responsabilidade que você tem de suceder esses dois reis. Você está começando agora, você precisa conquistar a credibilidade do povo. Então a nossa orientação é: deixa o povo abrir uma congregação em Betel, não arruma problema logo no início do seu reinado. E aí o Roboão: beleza, muito obrigado pelo conselho. Sai com os amigos e vai para a balada. É só ler lá que você vai ver. Chapou o coco. No dia seguinte, de ressaca, vão lá acordar ele: Roboão, o pessoal lá de Samaria está esperando o veredito. Aí ele vem cheio de dor de cabeça, de ressaca, olha o povo do norte morrendo de raiva, e ele fala: vai embora para o norte, se lasca para lá, e eu não vou fazer nada do que vocês querem. Aí o povo volta e fala: Jeroboão, bem que você disse, aquele povo do sul não quer saber da gente não. Jeroboão, você não quer ser o nosso rei? É com vocês mesmo, então ajoelha aí. Pum, tacaram a coroa na cabeça dele, e agora nós temos um novo rei, nós somos uma nova nação, a nossa capital é Samaria, o nosso templo é em Betel, e o povo do sul que se lasque para lá, e nós vamos nos dividir deles. Aí começa toda a treta e todo o problema. Então, percebe, irmãos, olha só que lição que fica para nós. O povo do norte estava certo? Estava. O povo do norte estava fazendo um pedido justo e coerente? Sim. O Roboão podia ter cedido, os caras abrir uma congregação lá e fazer pelo menos culto lá no sábado? Podia. Ia mudar o que no reinado dele? Nada. O menino era imaturo? Era. Ele fez errado? Fez. Ele foi inconsequente? Foi. O povo do norte tinha razão de ficar chateado? Sim. Mas não precisava ter rachado. Percebe? Mesmo que a gente esteja certo, justo, correto e coerente, quando a gente divide, a gente perde. Eu não concordo, porque a Bíblia diz, você está certo. Eu não concordo por causa disso e daquilo, você está certo. Mas eu tenho que mudar isso daí por causa daquilo. Sim, é justo e coerente o seu pedido. Só não racha, só não divide, porque senão a gente afunda todo mundo. Porque após a divisão, Israel perdeu para a Assíria. Então a Assíria do norte, em 722 a.C., aí o Egito começa a perder o poder. Os assírios, muito guerreiros, muito cruéis, começam a usar o bronze para fazer suas armas, e com aquela coisa do empalamento, eles vão botando medo em todo mundo, e eles são guerreiros assim muito sanguinários. Então o Egito, que era uma nação economicamente muito forte, nunca foi uma nação militarmente forte. Não existe fama do exército do Egito. Existe a fama do poder econômico do Egito, porque eles têm o maior rio do mundo, que se divide em dezenas de grandes rios, formando aquele triângulo ali de cabeça para baixo, que é chamado na geografia de o delta do Nilo. Então, como eles têm muita água, eles têm muita produção agrícola, o que faz deles uma nação muito potente, economicamente falando. Mas militarmente falando, o Egito nunca foi potência. Então,
os assírios surgem com esse poder militar, né? Não sei se pode se chamar um poder bélico, né? Poder de fogo, mas ainda não tinha arma de fogo, né? E eles vão dominando. Então eles dominam a Síria, dominam a Fenícia, eles dominam os povos aqui ao redor, vão descendo por aqui, dominam o Egito e invadem Samaria. Então do Egito o império passou para a Síria, 722 invade Samaria, destrói tudo e as 10 tribos do norte se perdem, por isso são chamadas até hoje como as 10 tribos perdidas, porque eles não voltaram mais a se reorganizar. A gente não conhece hoje em dia nenhum hebreu ou israelita que seja descendente de Ruben, de Simeão, de Issacar, de Gade, de Aser, de Naphtali, de Manassés, de Efraim. Existe, claro que existe. Eles foram fazendo filho, misturou com os assírios, misturou com os sírios, com o fenício, com um monte de gente, foi fazendo filho, tem gente espalhada aí. Mas eles não se reorganizaram como nação, como povo, então se perdeu na história. Aí, a Babilônia, que está aqui embaixo, com Nabopolassar, como imperador, como líder, né, como rei, invadem Nínive. E cumprindo a profecia de Naum, a Babilônia destrói Nínive, toma posse da Assíria e passa a ser o novo império. O filho do Nabopolassar, Nabucodonosor, é o cara que invade Jerusalém a primeira vez, por volta de 605. Invade Jerusalém e começa a levar jovens para serem escravos na Babilônia. Com isso, a Babilônia se torna o grande império e em 586 a.C., destroem o templo e levam a última viagem de escravos para a Babilônia. Então, durante toda essa classe, aquele canto lá representa Jerusalém e está invertido na sua cabeça, né? Porque eu olhando daqui para lá, Jerusalém está aqui e a Babilônia está lá. Mas, na perspectiva de vocês, Jerusalém está aqui, né? E a Babilônia está lá. A Babilônia está cá embaixo. Aliás, não está nem aparecendo. É a parte de baixo aqui da Pérsia. Então, o pessoal vem em Jerusalém, destrói os muros, destrói o templo, são várias invasões, não é um dia, um evento, não. A primeira leva vai o Daniel, com o Ananias, Misael e Izarias, depois vai outra leva, de 605 até 586, uns 20 anos mais ou menos, Nabucodonosor vai invadindo e levando jovem, até que em 586 destrói o templo. Aí, quando destrói o templo, é aquela marca de que acabou. Agora acabou para Judá, acabou para Jerusalém. O rei é levado, e aí 70 anos de exílio na Babilônia. Aí os persas, Nabucodonosor morre, e os persas, com Ciro, começam a crescer. Os persas se unindo aos medos, né, da Média, aí eles viram o império chamado Medo-Persa, com Dário representando a parte da Média e Ciro representando a parte da Pérsia, Xerxes, Artaxerxes, aqueles nomes lá que a gente conhece. E aí eles dominam a Babilônia, passam a ser o império, e o Zorobabel, que é um levita, é um descendente de Levi, que os seus pais e avós trabalhavam lá no templo, em Jerusalém, é levado, e o Zorobabel começa então a dialogar com o rei da Pérsia, a possibilidade deles voltarem para Jerusalém para reconstruir o templo. O Neemias está de um lado, querendo voltar para Jerusalém para reconstruir os muros, porque ele ouve a notícia, o Zorobabel consegue ir levando uma turma e começa a reconstrução do templo,
E chega a notícia de que está uma devastação total e que mesmo que eles conseguissem reconstruir todo o templo, que seria uma obra muito complicada, eles ficariam inseguros, porque precisariam, para proteger o templo, reconstruir os muros. Aquela notícia chega, o Neemias fica impactado, fica triste, o rei percebe, e você conhece a história, ele era copeiro e tal, eu quero voltar para ser sepultado com os meus pais. Então Ciro, que Deus chama de meu servo, um rei persa, ímpio, pagão, gentio, e Deus chama de meu servo. Por quê? Porque Deus não usa só os crentes, não. Deus usa quem Ele quer, e quando Ele quer usar, todo mundo vira servo dele e ponto. E aí, então, ele patrocina o Neemias, pode sair por aí pedindo material, e leva o material que precisar, e o Neemias chega. Então, o Zorobabel dá uma viagem, levando a galera do templo, o Esdras dá uma segunda viagem, começa a registrar a história, e o Neemias dá 2 viagens, levando material e ajudantes para reconstruir os muros. Essas 4 viagens acontecem num período de quase 100 anos. É muito tempo. A gente acha, né? A gente lê a Bíblia e acha que os caras parou uma van lá na porta da Babilônia e quem quer ir para Jerusalém, vamos embora. E chegou aquela van lá, desceu todo mundo e os caras tchap, tchap, dando colherada de cimento no muro. Opa! E aí botaram lá uns eternite, uns pedaços de pau, reconstruíram o templo e em uma semana vamos fazer culto, amém, aleluia, restaurou Jerusalém. Não, foram décadas. Décadas, muitos anos. Gente, não tem como restaurar nada de Deus no instantâneo, não. Porque envolve uma geração. E cada geração traz a sua dificuldade. Então tem coisa que só se resolve mudando a geração. Por isso que tem que ter paciência, por isso que tem que esperar e, mantendo o foco, continuar perseverando. Lembrei o que eu ia falar dos meninos ontem. Que uma das perguntas da caixa que eu respondi várias ontem era: tô gostando de um menino, mas não sei se devo continuar insistindo por causa disso. Aí eu falei com ele sobre a diferença de persistir e insistir. A Bíblia não manda a gente ser insistente com nada. É persistência o que a Bíblia nos orienta. Persistir é não parar de fazer o certo. Insistir é não parar de fazer o que a gente quer. Às vezes o que a gente quer, aí a gente vai insistindo, e isso gera mais sofrimento. Mas quando a gente faz o que é certo, o que Deus orienta, por mais que seja difícil, a gente persistindo, as coisas vão dando certo e é prazeroso. Então, persista sempre, insista nunca. Se não está fluindo, se não está produzindo, se não está funcionando, esquece. Não insista, você só vai sofrer mais. Persista, mas não insista em nada. E aí, voltando para cá. Então, Zorobabel está reconstruindo o templo, e tem anos se passando. O Neemias está reconstruindo os muros, claro, com muita gente envolvida para ajudar, e uma meia dúzia para atrapalhar. Sambalate, Tobias, Gesem, sempre tem uma meia dúzia para trabalhar. E você quer saber a minha opinião? Glória a Deus. Glória a Deus pela meia dúzia. E o mais interessante é que quando o tempo vai passando, Neemias mostra isso, e a nossa vivência como igreja também mostra, é que essa meia dúzia é dinâmica, ela não é estática. É uma meia dúzia aqui, daqui a pouco aquela meia dúzia passa a ajudar, outra meia dúzia atrapalha e passa a incomodar, e daqui a pouco e vem outra meia dúzia. A meia dúzia, ela é volátil, assim, cada vez é uma meia dúzia diferente. Louvado seja Deus. Sabe por que a meia dúzia é boa e é importante? Porque se não tem um Sambalate e o Tobias, Neemias não buscava Deus, não. Neemias não orava, não se preocupava, não jejuava, não santificava, ele tocava o barco e tudo bem. Aí quando tem alguma
perseguição, alguma dificuldade, quando tem gente contrária, isso faz a gente buscar mais a Deus, ficar mais atento, ficar mais ressabiado, e isso é saudável. Deus nos livre da unanimidade. Está tudo bem, todo mundo concorda, vamos lá, uhul! Vai todo mundo para o abismo junto. É bom ter gente contra, é bom ter gente discordando, é bom ter gente na espreita, se errar eu vou pegar, hein? E aí a gente fica mais esperto e erra menos. Amém? Amém? Nossa, tem alguém vivo aí? Então, voltando para o Ageu, que talvez a pronúncia pode ser Ageu. Quando que surgem esses três profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias? Quando o povo saiu da Babilônia, chegou lá, o Zorobabel está concentrado na reconstrução do templo, o Neemias, cada um com seus ajudantes e perseguidores, o Neemias está focado na reconstrução dos muros, e o Zorobabel está precisando de ajuda para o templo, e o Neemias está precisando de ajuda para os muros. Mas o povo que voltou, lembra? 99,9% do povo que voltou para Jerusalém, na verdade estava indo para Jerusalém a primeira vez. Porque a geração que saiu de Jerusalém, agora está 70 anos mais velha, gente. Não durou 70 anos o cativeiro? Então o menino que saiu com 10, eu acho que o mínimo que Nabucodonosor levou é menino de 10 anos, porque ele queria escravo. Então ele não vai levar criança pequena, não aguenta trabalhar. Também não vai levar idoso. Então ele levou jovens, por isso que só foi jovem. Todas as histórias que a gente conhece dos meninos na Babilônia eram tudo jovens, porque só foi jovem. Então aqueles meninos de 15 a 30 anos, agora tem o quê? 85, 100 anos, está tudo morto. 70 anos como escravo, quem aguenta, gente? Carregando pedra, chicotada no lombo, e vamos trabalhar, e a megalomania de Nabucodonosor. A gente trabalha 30, 35, 40 anos, já não aguenta mais, 70 anos carregando pedra e tomando chicotada, quem aguenta? 99,9% dos judeus que foram já estão mortos. Uma meia dúzia de idosos, como é que a gente sabe isso? Por causa do Esdras. O Esdras registra para nós. Olha que interessante. Esdras 3. Quando chegou o 7º mês, olha só, 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, os povoados em volta de Jerusalém, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. O Zorobabel convocou todo mundo, vem todo mundo para cá, no 7º mês. Opa. A gente vai lendo, né, e acha que é um dia depois, né? Chegaram hoje, deu uma descansada, amanhã o Zorobabel já vem todo mundo. Não, 7 meses. E aí levantou Jesua, filho de Josadac, seus irmãos, e edificaram um altar. Ia começar a reforma do templo. Qual foi a primeira atitude? Primeiro dia de trabalho na reforma do templo, o que aconteceu? Um culto. O Zorobabel falou, esquece parede, telhado, esquece. Primeiro vamos fazer um culto. Depois a gente começa a trabalhar. Firmaram o altar sobre suas bases, está dando para ler aí, gente? Tá, né? Ofereceram um holocausto, celebraram a festa dos tabernáculos, porque era a época, aquela que celebra a presença de Deus. Depois disso, ofereceram o holocausto, começaram, lá. Então, deram dinheiro aos pedreiros, e aí a coisa começou mesmo, a reforma. Agora, olha que legal isso aqui, O Ciro, rei da Pérsia, tinha patrocinado. No 2º ano, eles voltaram, 2 anos depois. No 2º mês, Zorobabel, voltaram do cativeiro, puseram as mãos, continuaram, os levitas com mais de 20 anos, supervisionando, então se apresentaram, o fulano, o ciclano, o beltrano, Quando os construtores lançaram o alicerce,
louvando e dando graças ao Senhor com essas palavras. Essa foi a música que eles cantaram no segundo culto, 2 anos depois que chegaram. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Isso é um trechinho lá de 1 Crônicas 16, 34, também registra essa mesma história, que é um verso do Salmo. Todo o povo jubilou, louvando ao Senhor, porém muitos dos sacerdotes já idosos, muito dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante dos seus olhos foram lançados os alicerces do templo. Então, o Esdras registra para nós que, quando fizeram o primeiro culto, tinha alguns idosos que já estiveram lá no passado, naquele templo. E eles estavam chorando e gritando de muita alegria, porque Deus permitiu que eles voltassem e fizessem culto de novo no templo. Mas já estavam todos idosos, porque está tudo 70 anos mais velho. Ok? Então, um grupo muito pequeno, por quê? Porque não tem como um grupo grande, com mais de 80 anos de idade, andar 1000 quilômetros, passando pelo deserto do Negueb, da Babilônia até Jerusalém. Ninguém aguenta essa viagem com essa idade. Então, foi um grupo reduzido, mas foi um grupo. Então, o que a gente precisa se lembrar? Quando aquela geração chegou em Jerusalém, com poucos idosos que já tinham convivido ali, 99% nunca tinha estado ali em Jerusalém. Nunca tinha feito culto no templo, não lia a Bíblia, não conhecia a história, não sabia quem era Abraão, Isaac, Jacó, nada. Nascidos e criados na Babilônia. Sabia o quê? As coisas da Babilônia. Por isso que o Esdras e o Neemias e o Zorobabel começam a liderar o povo e trazer de volta a lei do Senhor, para doutrinar aquela geração que não conhecia nada de Deus. Por isso o Esdras registra tudo o que ele escreve. Por isso o livro das crônicas, olha, desde Adão, Sete, Enos, Noé, e chegou no Abraão, Isaac, Jacó, José, vai para o Egito, sai do Egito, toma posse da terra, O que é o livro das crônicas? É o resumo de toda a história de Israel, desde o Éden até aquele momento, voltando da Babilônia, para aquela geração saber quem eles eram, de onde eles vieram. Por isso que o livro das crônicas tem aquela parte chata da genealogia, porque aqueles meninos tinham que saber de quem que eles eram filho. Você não é filho do fulano? Seu pai não era filho do Beltrano? Que era do Ciclano? Então, se você puxar, vai bater lá em Judá. O seu pai não é o fulano? Filho do Beltrano? Então, se puxar, vai bater lá no Benjamim. Para mostrar para eles que eles eram donos daquela terra, porque Deus tinha dado aquela terra para os pais dele. Uma espécie de cartório, vai no cartório para ver se tem escritura desse terreno. Qual era o cartório da época? A porta da cidade, onde eles faziam os registros e registravam pela genealogia. Como é que eu vou saber se você é herdeiro? Se você é filho da pessoa. Então eu preciso saber toda a sua genealogia para saber se você tem direito à herança. Por isso que o livro das crônicas tem aquele monte de genealogia. Então, voltando para cá, o livro de Ageu e a profecia de Ageu, do Zacarias e do Malaquias acontecem nesse período. O Zorobabel está lutando para reconstruir o templo, o Neemias está lutando para reconstruir os muros, e eles estão precisando de ajuda. Mas o povo não quer ajudar. Por quê? Porque eles querem plantar a horta deles. Querem construir a casa deles. Eu não tenho onde morar. Cheguei da Babilônia com a mão na frente e outra atrás. Eu vou ficar construindo templo? Eu vou construir uma casa para eu morar. E aí eles começam a focar na própria vida, construindo suas casas, plantando suas hortas e fazendo suas colheitas, e não estão nem aí para o templo. E o Zorobabel lá com a meia dúzia, com dificuldade, e a obra não avançava. Por isso que demorou anos. Por quê? Porque não tinha gente para ajudar. Aí o Esdras começa a escrever as crônicas para dar um incentivo,
Ô gente, se não buscar a Deus, nós vamos perder a terra de novo. Por isso que tem o registro da história, porque na história eles vão aprendendo que aquele povo só perdeu quando não quis fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. E aí o Esdras está animando o povo através da narrativa, o Ageu, o Zacarias e o Malaquias estão animando o povo através da profecia. Profecia. Por isso que o versículo-chave do Ageu, olha só qual é. Olha como fica fácil agora entender Ageu. No 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel. Zorobabel é quem? É o sacerdote que está liderando a reforma do templo. Assim diz o Senhor: esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Olha o que o povo estava dizendo. Não vou mexer com reforma de templo não, primeiro eu vou fazer minha casa, primeiro eu vou plantar minhas coisas, primeiro eu vou cuidar da minha vida, depois eu vejo negócio de templo. E é muito fácil também a gente julgar essa geração e dizer, olha que povo incrédulo, não sabe que tem que buscar as coisas de Deus primeiro. Eles não sabiam, eles nasceram e foram criados na Babilônia, gente. Eles não aprenderam nada disso não. Como é que você vai exigir conhecimento de Bíblia para quem nunca leu Bíblia? Então, o Ageu está dizendo, vocês estão dizendo que não precisa cuidar do templo, né? Pois é, então Deus está mandando dizer para vocês o seguinte, é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas. Portanto, assim diz o Senhor, considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas não mata a fome. Vocês põem roupa, mas continuam sentindo frio. Vocês recebem salário, mas tudo que vocês ganham, vocês colocam num saco furado. Vocês até ganham, mas não prosperam. Sabe por quê? Porque esqueceram do templo. E você vai até o final da profecia, e é só isso que o Ageu está falando. Para um pouco de pensar em você e vem buscar as coisas de Deus. Mateus 6,33, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, não é todas as coisas não, porque todas as coisas é muita coisa. Todas estas coisas, que coisas? O que Jesus acabou de falar. Comida para comer, roupa para vestir e um teto sobre a cabeça. É o que Deus dá para o pardal e para a flor vai dar para nós também. Está tudo certo. Então busquem a Ele e Ele vai, sabe? Faz o que é certo, que Ele se encarrega de fazer, dá certo. Essa é a mensagem do Ageu, do Zacarias e do Malaquias. É a mesma coisa, olha só o Zacarias agora. Versículo-chave do Zacarias. E eu fico muito, assim, irado, né? Com raiva não, que raiva é pecado, mas fico muito irado quando vejo que quando fala Zacarias, a gente lembra mais dos trapalhões do que do profeta. Eu fico com muita raiva, mas, enfim. Olha o versículo-chave do Zacarias, ó. 4:10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, ou pequenos começos na outra versão. Quem despreza o dia em que a coisa está começando pequena. O que estava começando pequeno? A reforma do templo. A reforma dos muros. Era muita demanda para pouco recurso. Aí o povo, nem adianta ajudar não. Você está doido? Eu até queria ajudar, mas eu ia dar R$1.000. Aí eu descobri que precisa de 2 milhões. Então não vou dar mais. Quem tem ouvidos, ouça. Eu até queria ajudar, mas quando o sacerdote disse que o negócio era muito maior do que eu imaginava, não vou ajudar não. Aí o Zacarias, ei, tudo que é grande começou pequeno. 1.000 de um, 1.000 do outro, 1.000 do outro, 1.000 do outro. Muito se faz com um pouco de cada um. Não é porque o negócio é grande que a gente vai deixar de ajudar. Vem ajudar, porque quem garante é Deus. Aí vai para o Malaquias. Preciso abrir Malaquias?
Trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Vamos abrir, né? Porque é bom para reforçar. Porque a gente também lê esse troço aqui errado, a gente não presta atenção, e por isso tem um povo aí que critica a gente com razão. Tragam todos. Primeira palavra-chave aqui é o todos. Não é traz o dízimo. Traz todo o dízimo. O povo trazia, só que não trazia de forma fiel nem leal. Trazia quando dava, trazia do que sobrava, trazia do que não conseguiu vender. Aí o Malaquias está dizendo: ei, você está trazendo sobras? Você está trazendo mixaria? O que é isso? Trazei todo o dízimo. Do que você produziu é 10%. Toda produção tem que tirar 10% e trazer. Dizimar corretamente. Não é que o povo não dizimava, o povo dizimava errado. Trazia da sobra, trazia pouca coisa. E aí não resolvia. Trazei o dízimo à casa do tesouro. Não é a casa do Senhor. Não é. Ah, Deus não precisa do meu dinheiro. Perfeito, não precisa mesmo. Quem precisa? O tesoureiro. A casa do tesouro. A tesouraria. É o tesoureiro que precisa, não é Deus mesmo não. Mas a gente lê o negócio errado e aí toma crítica com razão. Não, tem que dar dinheiro para Deus. Ninguém aqui dá dinheiro para Deus não, gente. Como que você vai dar para alguém aquilo que Ele mesmo criou? Quando a Bíblia diz Ele é o dono do ouro e da prata, não quer dizer que Ele é a nossa poupança, que quando a gente estiver desesperado, a gente vai lá e faz um saque. Não, o que a Bíblia está dizendo é, tudo que a gente faz não é para Deus, porque Ele não precisa de nada não, Ele é o dono de tudo, Ele criou tudo. Eu não vou dar o meu dinheiro para Deus, não vai não, você vai dar o seu dinheiro para o tesoureiro. Porque quem vai pagar as contas aqui é o tesoureiro. Quem cuida da casa do tesouro tem que pagar as contas. Irmãos, ou vamos cortar rente ou vamos ficar, né? Não tem maquiagem, né? O papo é reto mesmo, é isso mesmo. Por que que a gente pede e a gente precisa de dinheiro? Para pagar as contas. A gente não vende nada, a gente não barganha nada, a gente não troca dinheiro por nada. A gente fala a verdade. A verdade é, tem uns boletos vencendo e se a gente não cooperar, não vai ter como pagar. Simples assim. Tem uns desafios que a gente quer fazer, que a gente quer melhorar, que a gente quer crescer para conseguir abençoar mais pessoas e sem o dinheiro a gente não consegue. Ah, mas o dízimo é do Antigo Testamento. A gente não fala de dízimo por causa da lei de Moisés. A gente fala de dízimo porque é um princípio que dá equidade. Equidade. É aquele irmão que fala, eu sou o maior dizimista dessa igreja. Não. Você dá 11%? Você dá 15%? Você dá 20%? Não, dou 10%. Então você é dizimista igual ao outro, porque 10% é 10%, todo mundo igual. Ah, mas eu dou 100 mil porque eu ganho 1 milhão. 100 mil é 10% de 1 milhão. Igual o irmão que ganha 1.000 e dá 100. É 10% para os dois, meu irmão. Não tem ninguém maior nem menor. Por isso que a gente fala do 10%. Porque é obrigatório? Porque é da lei de Moisés? Porque se não fizer vai ser excluído? Nada disso. É só para ficar todo mundo igual e ninguém ficar se achando melhor do que os outros, entendeu? Só isso. Simples assim. É obrigado a dar? Não. Agora, você perde a oportunidade de participar do que Deus está fazendo. Deus trouxe o povo de volta, Deus conseguiu o patrocínio de um imperador ímpio. O ímpio patrocinou a obra e o crente não quer ajudar na obra, aí também é demais, né? Aí o Ageu, tome paulada, vocês vão botar tudo num saco furado. Ah, vocês querem ficar rico? Daqui a 40 anos vocês vão perceber que o que vocês ganharam, vocês perderam. O que vocês ganharam, vocês perderam. O tempo vai passar e ninguém vai prosperar. Aí vem o Zacarias dizendo, vocês não querem ajudar não porque agora é humilde, porque agora é pequeno. Por isso que o Ageu, olha só como é que fica fácil agora de entender. Ó. Por isso que o Ageu diz isso aí, ó. A glória deste novo templo será maior que a do primeiro.
diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Em outra versão, na Almeida mais antiga, a glória desta última casa. O pessoal insiste em falar segunda casa. Não é segunda, é última. A glória desta última casa será maior que da primeira. E aí é uma linguagem profética, é um símbolo. Porque se você interpretar literal, você não entende. Como assim, Ageu? A glória deste novo templo vai ser maior do que a do Salomão? Você nunca ouviu dizer como que era o templo de Salomão, não? Você nunca ouviu dizer os materiais que Salomão usou? Como que esse barraquinho aí de telha de eternite vai ser mais top que o templo de granito, prata, ouro e pedra preciosa? Lógico que a glória do outro era maior do que a desse. Esse é uma reforminha com material doado, de doação, ação social do Império Persa. Aí o povo que está ouvindo literalmente está dizendo, esse profeta é maluco, está dizendo que esse templo vai ser melhor que o outro. Como que vai ser melhor se o outro era muito top com as coisas que Salomão fez? Aí continua a profecia e você percebe que o que Deus está dizendo é, a minha presença. Os materiais podem não ser melhores, mas eu vou me manifestar mais agora do que antes. Por quê? Porque antes a motivação de ir no templo era a beleza do templo. Agora a motivação é adorar a Deus, porque não tem mais beleza. Então Deus está dizendo, quem procura por causa de outras motivações, experimenta uma glória. Quem me procura pelo que eu posso proporcionar, experimenta uma glória muito maior. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Então vamos terminar. A prosperidade de Israel em relação ao avanço do templo. Quanto mais o templo fica parado a obra, menos o povo prospera. Quanto mais o templo avança na obra, mais o povo tem paz. Essa é a profecia de Ageu. Quanto mais o templo é construído, mais o povo é purificado. Então é a relação do povo com o templo. Como que a gente interpreta e aplica isso hoje em dia para nós? Nós somos o templo, certo? Deus habita em nós. O Novo Testamento mudou essa questão, porque o Espírito foi derramado. De Atos 2 para frente, agora nós somos o templo. Ele habita em nós. Então, a prosperidade da nossa vida depende de como está o nosso templo, a nossa vida. A paz que a gente tanto deseja depende de como está o nosso templo, a maneira como nós adoramos a Deus. E a pureza que a gente tanto deseja está relacionada com a maneira como a gente lida com a adoração aqui dentro, porque agora nós somos o templo. Nós somos edificados e precisamos ser constantemente reformados. Então, quanto mais a reforma avança, mais Deus se manifesta. Quanto mais você se parece com Cristo, quanto mais você amadurece, quanto mais íntimo de Deus, mais você recebe das bênçãos de Deus. Amém? Então, o nome do cara significa festivo ou Deus gera festa, né? A festa de Deus é mais ou menos festivo, fica mais simples. Mas existe essa possibilidade que eu falei para você dar uma refletida, né? Que se for esse age é festa. E o eu aí, se for el, de divindade, de Deus, igual de Daniel, Ezequiel, Salatiel, né? El, Ia. Então esse el aí é de divindade. Então o age, festa, o el, divindade. Quer dizer, Deus é a razão da minha festa. Eu acho que seria mais ou menos esse o significado. Mas isso é só uma possibilidade. Quando que isso aconteceu? De 538 até 516. Aquele período que o povo está voltando da Babilônia, 70 anos depois da primeira invasão, que foi por volta de 605. Entendeu? O povo voltou da Babilônia, 70 anos depois, o Zorobabel está no templo, o Neemias está nos muros, e o Ageu, o Zacarias e o Malaquias estão profetizando. Aí tem a data dos acontecimentos,
para você seguir uma cronologia. O contexto político, já entendemos, após 70 anos de cativeiro, o povo está voltando para casa. Tem um grupo que está se opondo à reconstrução do templo, que é o pessoal de Samaria, e a treta continua. A treta que surgiu lá no Roboão continua com o Zorobabel e continua lá nos dias de Jesus. É uma treta, né, que durou muitos e muitos e muitos anos, por causa de uma divisão sem necessidade. Cenário religioso. O povo está voltando, ninguém sabe nada direito, tem que reeducar e reensinar todo mundo todas as coisas. O objetivo era fazer com que os líderes e o povo continuassem a reconstruir o templo, mostrando o fracasso nos outros setores, era resultado da negligência na obra do Senhor. Então, qual é a mensagem de Ageu para nós? Nós somos o templo. Quanto mais a gente negligencia o nosso relacionamento com Deus, menos a nossa vida prospera. Pode até ganhar o dinheiro, mas não tem prosperidade. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O profeta da reconstrução, essa é a contribuição que ele dá. A relação dele com Sofonias, né? O Sofonias está falando de tudo que o Ageu falou, só que antes do exílio. O povo não acredita, o povo não ouve, aí agora o Ageu está falando tudo depois que tudo aconteceu. A prosperidade econômica e a relação com a busca de Deus. O laconismo é capacidade de objetividade. Falar muito em pouco espaço, em pouco tempo. Então, o Ageu é um profeta bem lacônico. E a cristologia está revelada ali no templo, né? A glória do Senhor que vai se manifestar de forma mais poderosa. Isso aponta para a primeira vinda de Cristo. Zacarias, mesmo contexto, porém, o tema é a necessidade de completar o templo e preparar-se para a vinda do Messias. Então, o Ageu está puxando o povo para ajudar na reforma, o Zacarias está puxando para a reforma e apontando para a grande reforma que acontece com a vinda de Jesus. Preparação do Messias e a salvação que só o Messias pode trazer. O nome dele significa Deus lembra, né? Zacar. Zacar é o verbo, é lembrar. Então, Zacar Iá, o eu sou, se lembra. Foi um sacerdote que voltou para Israel com seu pai e seu avô no primeiro retorno da Babilônia com Zorobabel. É possível que seu pai tenha falecido antes do retorno, foi criado pelo avô, é possível que seja o Zacarias a quem Jesus se referiu em Mateus 23, 35, como morto no templo, e é o único profeta menor identificado como sacerdote. Os outros não têm essa identificação. Aí tem um problema de autoria, o povo contesta, mas, né, tem aí no livro, e se você quiser os slides, os profetas são todos o mesmo slide, tá bom? De Ezequiel, Daniel, Oséias, né? De Oséias a Malaquias é o mesmo arquivo, são o mesmo arquivo, são todos os slides num arquivo só. Então, se você tem dos outros, você já tem, é só você ir lendo que tem até o final. Mais ou menos a mesma época, ó, só um pouquinho depois do Ageu, e os acontecimentos contemporâneos, aqui faz a relação dele com o Ageu e com o Malaquias. E o objetivo do livro, então, é insistir na conclusão da restauração do templo e instruir a nação quanto ao seu futuro, a vinda do Messias. Então, o Ageu, a motivação que o Ageu quer dar no coração do povo é: se não vier ajudar no templo, não vai ter prosperidade nem paz. Aí o povo, opa, então vou lá ajudar. O Zacarias diz: se não vier ajudar no templo, não vai ter intimidade com Deus. Se não tiver intimidade com Deus, não conhece o Messias. Se não conhecer o Messias, perde a salvação. Então ele quer motivar para o mesmo objetivo, mas ele dá essa nova ênfase, que é a questão da vinda de Cristo. Ele é considerado o Apocalipse, né, junto com Daniel. Toda a escatologia do Antigo Testamento, 90% é baseada nas palavras de Daniel e de Zacarias, que são contemporâneos, né? Daniel está lá e ele está cá. E é um livro misterioso, tem umas figuras muito obscuras, difícil de interpretar, é um livro que exige bastante atenção.
Em relação a Daniel, né, Daniel 2 e Zacarias 2, Daniel 9, 26, Zacarias 11, 16, se você lê um e lê o outro, lê um e lê o outro, parece que eles estão falando a mesma coisa. Só que um está falando para o povo que ficou na Babilônia e o outro está falando para o povo que veio para Jerusalém. Fala desse grande dia da batalha do Senhor, que aponta para a primeira vinda de Cristo, que aponta para a segunda vinda de Cristo também. O verdadeiro valor do jejum e a cristologia, ele é o mais messiânico de todos os profetas menores. E aí tem uma lista das figuras que tem correspondência em outros textos da Bíblia. Malaquias, a bondade de Deus para com Israel, só que Israel, na verdade, agora é Judá, porque aquelas 10 tribos do norte se perdeu, então não é mais Israel, aquela Israel completa com as 12 tribos. Toda vez que fala agora Israel, está se referindo só aos judeus, que agora só tem Judá e Benjamim, que o povo que foi para a Babilônia voltou, então aquele Israel completo não existe mais. Quando aparece Israel agora, se refere só aos 2 descendentes de Israel das tribos do sul, que é Judá e Benjamim. A indiferença ao grande amor divino, o povo não está nem aí pelo que Deus fez. Rapaz, vocês eram escravos na Babilônia, carregando pedra, tomando chicotada, trabalhando de sol a sol, de domingo a domingo. Agora vocês estão morando em casa própria, cultivando a própria terra, podendo ir para o culto no sábado, e vocês não estão nem aí, depois de tudo que Deus fez. Por isso que nesse momento pós-exílico, um cara compõe um salmo, falando do retorno, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor nos levou de volta para Jerusalém, ficamos como quem sonha. Meu Deus, parece um sonho, estamos livres. Então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Entre as nações, o povo que olhava para nós dizia: grandes coisas fez o Deus deles. Com efeito, não é que é mesmo? Grandes coisas Deus fez por nós. É por isso que estamos alegres. Estamos alegres porque Deus nos levou de volta para Jerusalém. Aí vem o próximo verso, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Quando eles chegam lá, que eles veem aquela destruição, eles desanimam e falam: nosso Deus, a gente vai precisar de muito recurso. Assim como o Senhor manda a chuva de um ano inteiro em 10 segundos lá no norte do Neguebe, e aquela água corre pelo meio do deserto indo para o mar, assim também a gente precisa de muito recurso para restaurar Jerusalém. É aquele hino que a gente fala, chuva de bênção, né? Chuva de bênção, Deus manda as bênçãos para nós. O povo está dizendo, chuva não é suficiente. A gente precisa de tanto recurso que a gente precisa de uma torrente, uma tromba d'água de bênção. Chuva é pouco, a gente precisa de uma tromba d'água. Já viram esse fenômeno ou não? Já viram esse fenômeno? As torrentes do Neguebe. Olha só. Torrente, do Neguebe. Acontece todo ano. O pessoal faz muito turismo. É sempre no verão. Igual acontece nas montanhas aqui no Brasil, no verão, né? O choque climático, acontece um negócio lá que dá a chamada tromba d'água, né? O que é a tromba d'água? A chuva de um ano inteiro cai de uma vez só. Uá! E cai geralmente num morro e pela gravidade vai escorrendo e procurando um rio para chegar no mar. Esse é o deserto do Neguebe, que fica bem no meio do caminho. Entre a Babilônia e Jerusalém, no meio do caminho tem tipo o Graal, entendeu? Tinha que passar pelo deserto do Neguebe. Então aquele monte escuro lá atrás, lá atrás, está vendo? Aqui é o deserto, esse sulco, esse vale que forma aí, é porque todo ano passa uma água ali, vai formando o vale. Aquele monte escuro lá em cima, ele fica ao norte do Neguebe, e lá, todo ano no verão, cai uma tromba d'água. E a água escorre pelo deserto em direção ao mar. Então, é daí que o Isaías tira aquela figura, o rio que corre no deserto. Sabe? Waymaker, Miracle Worker, aquela menina compôs aquela música, né? Promise Keeper, em português como é que ficou? Caminho no meio do deserto, Deus de milagre, luz na escuridão. Então, é a isso que se refere.
o caminho no deserto, as águas que correm pelo deserto, é tudo desse fenômeno. Então, quando eles, olha lá, ó, tá vendo a água? Vai escorrendo uma água, é muita água, cai lá em cima e vai escorrendo, e aí esse é o chamado rio no deserto. Olha lá o povo, ó, os turistas vai ver olha lá, tá vendo? Aí a água vai passando, depois de muitos e muitos anos, vai criando aqueles canyons ali, ó, e vai correndo e vai embora. No meio do deserto corre um rio. Esse é o fenômeno conhecido como torrente do Negueb. É a esse fenômeno que o salmista está se referindo. Quando eles chegaram lá, nosso Deus, a gente precisa de muito recurso, está tudo destruído. Então o salmista faz essa oração, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte, ou seja, dá o recurso para a gente reformar tudo, mas dá os recursos tudo de uma vez, senão a gente não vai conseguir reformar. Então restaura a nossa sorte, como é uma figura de linguagem, né? Uma comparação, como as torrentes no Negueb. Assim como o Senhor manda aquela chuva toda, manda o recurso todo. O povo está cantando e orando isso, e Deus está tocando no coração do Ciro para liberar todo o material para reconstruir. E aí vem o verso seguinte, né? Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo seus feixes. Por que eles estão andando, semeando e chorando? Porque eles estão percebendo que eles têm que começar tudo do zero e vai demorar para esse negócio brotar, vai demorar para frutificar, vai demorar para ter comida. Então eles começam a chorar, porque eles percebem que eles estão recomeçando tudo do zero. E aí eles choram, mas quando vem o resultado da colheita, eles ficam muito alegres. Então o profeta está dizendo: você quer ter alegria na colheita? Então não seja indiferente ao amor de Deus por você, porque Deus mandou o recurso que a gente precisava, e agora na hora de ajudar na obra você não quer? Deus providenciou tudo, e você não quer obedecer à lei dele? Deus libertou a gente da Babilônia, e vocês não querem ouvir os profetas? Deus abençoou a gente de forma exponencial, e sabe o que a gente está fazendo? Atraindo o juízo de Deus. Se a gente não acordar e não buscar a Deus, Deus vai fazer a gente perder a terra de novo, hein? Estão querendo perder de novo a terra? Não, Malaquias, a gente não quer perder não. Então vem para o templo, traga todo o dízimo, então cumpra a lei, senão nós vamos perder tudo de novo. E aí, para encerrar, o nome dele é mensageiro de Deus, ou pode ser também anjo de Deus, né? Malar. Malar, em hebraico, é anjo. Anjo, mas o que é que significa anjo? Mensageiro. Né? Ágelos, no grego. Ágelos, angelos, no latim, é o cara que entrega a mensagem. Porque ele é o carteiro, gente. É o carteiro. Isso é o serviço do império. Os impérios têm o seu serviço de entregar as notícias. Sabe como chama esse serviço? Euangelion. Uma mensagem verdadeira entregue para as pessoas. A mensagem do império. Quem que entrega essa mensagem? Se é o Euangelion, é o Ágelos que entrega a mensagem. E aí Jesus pega essa figura, que é uma figura da cultura, do povo, do cotidiano. Sabe o Ágelos, o cara que entrega as mensagens do império? Sim. Sabe o Euangelion, o correio do império? Então, vocês serão meus euangelistas. Vocês serão os mensageiros do meu reino. Sabe os carteiros do rei? Sei, Jesus, vocês serão os meus carteiros. E qual mensagem que a gente leva? Tudo que eu estou ensinando para vocês. Só isso.
Então, quem é o anjo? Aí lá em Apocalipse, né? Ao anjo da igreja escreve, ao águelos da eclésia. O anjo da igreja. Quem é? O mensageiro da igreja. O cara que vai pregar no culto. Não, o anjo da igreja é o pastor. Ninguém pode fazer nada contra o anjo da igreja. Para com isso, gente. Aonde que nós somos anjos? Está vendo asa aqui? Para com isso. É por causa desse tipo de expectativa equivocada que a gente se frustra com os pastores. O pastor é gente, pecador, igual todo mundo mesmo. Eu, hein? É o anjo quando está dando a mensagem. Quando é outro que está dando a mensagem, o outro é que é o anjo. Mensageiro, só isso, só, nada mais que isso. O cara que entrega a mensagem. E ele nem é responsável pela mensagem. Você já viu um carteiro entregar uma carta para alguém? Trendlão. Aqui, ó, aqui está sua carta. Olha, sua situação está feia, hein? Eu dei uma olhada aí, e aí é cobrança do Serasa. Você já viu o carteiro fazer isso? Abrir a carta dos outros, ler o conteúdo dos outros e ainda comentar sobre o conteúdo da carta dos outros. Não, o trabalho dele é só entregar. Entregou? Tchau. Vou embora. Você que se vira aí com o que foi entregue. Eu não tenho nada com isso não, eu só entreguei. Sim ou não? Pronto, então por isso que a gente só tem que entregar a mensagem. Porque a mensagem não é nossa. Ah, não gostei da mensagem. Se vira com quem mandou a mensagem. Eu só entreguei. Não tem nada com isso não. Eu não sou funcionário do Serasa, eu sou só o carteiro. E o funcionário do Serasa também não tem culpa não, porque quem fez a dívida foi você. Então, queridos, o Malaquias é o mensageiro de Deus. Ele é o cara que está mais tarde mesmo, ele já está lá em 430. Ele já é contemporâneo por conta de ser também pós-exílico, mas ele já não está mais contemporâneo a Daniel. Como Ageu e Zacarias, ele já está contemporâneo a Esther. Então a Esther já está lá na Pérsia, virando rainha, e o Malaquias está lá ainda batendo no povo. Por quê? Já se passaram, você fez a conta aí? 500 e pouco para 430, já tem quase 100 anos. E o povo continua vivendo errado. É povo difícil. Então é isso, gente. Vocês já entenderam o contexto político, né? Artaxerxes, já passou quase 100 anos. E aí o povo está precisando dar uma chamada, porque não toma tendência. Ele prega sobre a grandeza de Deus. Ele faz muitas citações. É o profeta menor que mais traz essa expressão. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Para deixar bem claro que eu sou só o mensageiro, a mensagem não é minha. Assim diz o Senhor. A mensagem é essa, toma. Eu só sou o mensageiro de Deus, a mensagem não é minha. Assim diz o Senhor. É o cara que mais faz pergunta retórica, né? Poderá o homem roubar a Deus? Até quando você vai buscar o seu interesse e não vai fazer a vontade de Deus? Aquela pergunta para o cara dar uma refletida, né? A religião está completamente corrompida, o povo não quer mais saber de Deus. Está, entre aspas, roubando a Deus. A promessa da volta de Elias, do espírito de Elias. O que é a palavra espírito na linguagem profética? Aquele que fará com a mesma motivação. Então Jesus não é reencarnação de Elias. Jesus é um profeta que tem a mesma motivação de Elias. Provar que só o Senhor é Deus. As últimas palavras do Antigo Testamento, é bonito, né? Fala que Deus converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O que Malaquias está querendo dizer? Os pais de vocês também erraram, mas eles ouviram o Ageu e o Zacarias e vieram para o templo. Que o coração de vocês se converta ao coração dos pais de vocês, porque eles ouviram a palavra de Deus e obedeceram aos profetas. Então que vocês também ouçam as minhas palavras e obedeçam a Deus. Que vocês, é como se ele estivesse dizendo, que vocês se convertam como os pais de vocês se converteram. Entendeu? E aí, que venha o Novo Testamento. Agora nós vamos dar um recesso e mês de julho teremos a nossa escola bíblica de férias. E aqui não é só para criança,
tá bom? A gente tem essa cultura, né? Escola bíblica de férias é para criança. Não, aqui as crianças têm, mas os adultos têm também. Então, nos próximos 3 domingos, a escola bíblica de férias vai dar um recesso na classe e a gente vai ter 3 aulas especiais. Aulas tanto para as crianças quanto para os adultos, para os jovens. Aulas com temas muito relevantes, muito especiais. Vamos aprender sobre a história dos batistas. Vamos aprender sobre como lidar com as nossas finanças, de acordo com a orientação da Bíblia, e vamos aprender sobre como liderar melhor a nossa vida para termos o resultado que a gente deseja. Pois não, Emanuel? Não. Emanuel perguntou se o Daniel voltou para Jerusalém. Não, morreu lá na Babilônia mesmo. Não sabemos. Mas parece que não, né? Porque deu no que deu e Jesus teve que vir. Ele perguntou se aquela geração de Malaquias se converteu. Alguns, naturalmente, creram e fizeram. A maioria, a história parece evidenciar que a maioria não quis ouvir muito, não. É como os nossos dias, né? Tem um grupo que quer e a maioria não quer. Dentre os que querem, a maioria não quer. Então deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, vocês? O Joel, beleza. Então a pergunta do Emanuel já resolveu. Deixa eu ver na internet aqui se tem alguém. Maria Almeida, Fátima, Nalva, Domingas, Elaine, Maria José, Aureliano. Deus abençoe vocês, obrigado por ficar aí com a gente. Como não temos nenhuma pergunta, então esse foi o Antigo Testamento. Se você perdeu alguma aula, todas as aulas estão no nosso canal no YouTube. É só você entrar lá e procurar a playlist chamada EBD e você vai ter todas as aulas do ano passado, todas as doutrinas da teologia, revelação, Bíblia, Pai, Filho, Espírito Santo, homem, pecado, salvação, os anjos, a igreja e as últimas coisas. Está tudo lá no canal, esse curso básico de teologia do ano passado. E esse ano vai o ano inteiro, conheça a sua Bíblia. No final do ano, quem está fazendo a classe vai receber o seu certificado. E nós vamos, então, em agosto, retornar com as aulas em Mateus e vamos até o final do ano, terminando em Apocalipse. Livro por livro, para você conhecer melhor a sua Bíblia. Como que foi aí? Me dá um feedback aí, o Antigo Testamento. Está dando para entender melhor? Está ajudando? Está atrapalhando? Está melhorando ou piorando a sua situação?